Eu estava com 3.000 abas do meu Chrome abertas, comendo toda a RAM do meu computador. Vamos dar uma olhadinha como é que eu classifiquei automaticamente com IA essas abas, dividi em arquivos para eu importar 10 categorias no meu Obsidian e ainda criei um gráfico 3D com essas categorias super bacana. Então vamos ver como que eu fiz todo aquele processamento daqueles dados. Primeira coisa, o GitHub Copilot Agent só está disponível nessa versão do Visual Studio Code Insiders. Então você tem que entrar lá no site do Visual Studio e baixar essa versão Insiders. Não vai aparecer no Visual Studio comum, tá bom? Habilita a extensão GitHub, cadê a extensão? Copilot e Copilot Chat. Aí vai aparecer esse pilotinho aqui, você clicar nele, aí vai ter aqui Chat ou Edits. Você vem em Edits, deixa eu sair de cima aqui, Edit e Agent, tá? Deixa no Agent, tá? Vou dar um exemplo. Já estou com a pastinha aberta, mas aí, olha, crie uma subpasta, né? Subpasta neste projeto chamada teste. Ele vai perguntar, comando make dir teste. Você aceita? Continua. Ele abre aqui o shell aqui e rodou lá, olha, teste. Na pasta teste, crie uma extensão do Edge, né, ou do Chrome, do navegador. No meu é o Edge. No navegador Chrome, tanto faz, que salve todas as abas abertas em um arquivo Markdown, as informações de todas as abas abertas em um arquivo formato Markdown. Você tem que ser bem específico. Markdown contendo em cada linha o título da página e o respectivo URL. Exemplo, título, URL. Olha só, vamos ver se ele vai entender. São 3 arquivos que ele tem que criar e ele já está pensando em... Eu estou usando o GPT-4o aqui, tá vendo? Será que ele já criou? Ele vai criar lá. Vou criar esses arquivos agora na pasta teste. Ele não conseguiu criar na pasta teste e vai tentar criar então aqui na raiz. Não conseguiu na raiz também. Ele mesmo vai tentando. Ele não conseguiu criar, vamos dar uma ajuda para ele. Exiba no prompt conteúdo destes arquivos que eu mesmo copiarei e os criarei. Ah lá, então já que ele não conseguiu criar, eu estou pedindo e ele está passando o interior dos arquivos. Tá vendo? Então é só copiar isso aqui e colar. Pronto, voltei aqui. Então eu já copiei isso, já criei uma extensão do Chrome ou do Edge, no meu aqui é o Edge. Habilitei a extensão lá no Edge e rodei, tá? Salvei aqui no Raw Data. Vou fechar aqui para ter mais espaço. Então eu tinha salvo em arquivos.txt alguns links. Então eu copiei esses arquivos lá para dentro da pasta. Exportei os favoritos também no HTML do Chrome, do Edge, aqui para dentro da pasta. E mandei criar favoritos aqui, ó, HTML para Markdown. Ele criou para mim favoritos para Markdown. E o que fez? Ele pegou esse arquivo HTML aqui contendo os links e transformou nesse arquivo aqui contendo Markdown. Cada linha, o título do vídeo que eu estava assistindo e o link dele, tá? E mais esse tantão aqui enorme de links que eu já tinha. Mas vários, olha só, tem só links aqui, não tem o título.
Então eu tinha que processar todos esses dados. O que eu mandei criar? Parse.md files. Esse arquivinho aqui, para os links do YouTube que não tem o título, eu poderia fazer uma chamada para a API do YouTube. Mas a API do YouTube, eu não olhei o nível gratuito dela, mas eu acabei fazendo aqui um scrapingzinho, tá? Essa biblioteca Beautiful Soup chamava cada página e pegava o título. E aí, em cada linha daqueles arquivinhos lá, Markdown, ele iterou por todas elas, ou seja, ele rodou por todos os arquivos Markdown daquela pasta, detectou quais os links do YouTube e separou, salvou um arquivinho final com links do YouTube, que esse é youtubelinks.md, e outros textos, que são as linhas que não tinham links do YouTube. Tinham outros tipos de links e outros comentários meus. Então, no fim das contas, a gente vai processar esse arquivo aqui, que tem 3.312 links do YouTube. São todos os links que eu andei colecionando nos últimos tempos. Depois eu comecei no main.py, tá? main.py. Aqui eu carreguei os links do YouTube, criei os embeddings. Aqui já é a parte de machine learning. E por que eu salvei os links do YouTube em um arquivo, aquele arquivo youtubelinks.md, e não simplesmente passei ele direto da memória para o próximo passo? Então eu salvei no disco e depois eu carrego ele do disco. Aqui também a gente vai tratar os dados, salvar um data frame no computador e depois carregar esse data frame do computador. Por que eu faço essas operações intermediárias no disco? Porque no fim das contas eu fiz um código que pode ser processado em etapas, porque aquelas são etapas muito pesadas. Aquela de buscar no site do YouTube os títulos gasta 1 hora, 2 horas. Criar os embeddings gasta mais 2 horas. Então podem ocorrer erros. Então eu preciso ir salvando ao longo do tempo. Na hora de rodar esse script, você vai rodar main.py e passar aqui o que você quer que faça. Se quiser que processe os arquivos do tipo MD, então você passa aqui 1. Se cria os embeds, 1. Isso lá na linha de comando. Se você quiser que ele crie só o arquivo MD, então vou passar 100, depois só o segundo, 101. São argumentos que eu passo lá na linha de comando, na hora que eu for rodar esse arquivo. Então, pensando em MLOps, se eu for fazer um DAG, fazer um orquestramento no Airflow ou alguma outra ferramenta, eu posso criar um container Docker contendo esse script e criar cada nó. Com o mesmo container eu posso criar nós que façam processamentos diferentes dos dados. Isso aqui já é uma técnica pensando em um deploy lá na frente. Não vou realizar, está muito desorganizado. Isso aqui foi um projetinho caseiro, só para fazer esse videozinho no YouTube. Mas vamos lá. O que eu fiz? Cada linha lá vai ter um título e um link. Esse título eu crio um embedding para ele. O que é isso? Eu vetorizo os tokens, né? As palavras desse título, e crio uma representação matemática para ele com esse modelo aqui lá do Hugging Face. Vamos conferir? MiniLM L6. Na primeira vez que eu pedi para o Copilot criar os embeddings para mim, ele criou com o TF e DF, se usava antigamente, sem transformers, né? TF e DF Vectorizer. Isso aqui se fazia antigamente, hoje em dia com transformers. Então pedi para a gente, olha, não, eu quero uma biblioteca com boa classificação lá no Hugging Face. Então
Vamos ver text embeddings. Vamos ver aqui. Olha lá, Sentence, ele está aqui, ó. É um dos mais utilizados, 83 milhões de downloads. É esse aqui que a gente vai usar. Você poderia usar outro. Então ele vai criar nesse ponto aqui a representação matemática para aqueles. Vamos pensar em 3 dimensões. Cada palavrinha vai estar num espaço de acordo com suas características. Imagine um espaço tridimensional. Banana vai estar aqui, maçã, outras frutas vão estar ali pertinho. Agora um automóvel vai estar longe, ele tem outras coordenadas nesse espaço. Essas bibliotecas de embeddings criam espaços com 1.000, 3.000 dimensões e jogam essas palavrinhas lá. E a gente cria clusters. Então a gente agrupa esses títulos de acordo com o que está ali próximo dele. Então, por proximidade, aqui calcula proximidade. Eu mandei criar 10 categorias, 10 clusters. E ele dividiu, então, em 10 categorias esse espaço e, por critério de proximidade, foi agrupando esses links. Depois que eu criei esses grupos dessas categorias no espaço de 3.000 dimensões, eu usei essa UMAP, poderia ter usado o T-SNE ou PCA. PCA na álgebra linear vai fazer uma projeção, uma transformação linear, projetar essas 3.000 dimensões em apenas 3, que eu pedi aqui, mas esse UMAP faz uma transformação não linear por cálculo de distância e também tende a ser muito mais interessante o visual. Isso para a gente poder visualizar isso em 3 dimensões. Então aqui eu termino a segunda etapa do processamento salvando um data frame. Eu crio um data frame e salvo ele, tá bom? A terceira etapa, aquela segunda etapa. A terceira etapa é eu criar um gráfico. Então vamos rodar aqui. Só que olha só então o que eu tinha falado. Eu vou rodar só a parte do gráfico. Então, qual que é Python main.py 0, eu não quero processar os links. 0 de novo, que eu não quero criar os embeddings, ia gastar muito tempo. E eu só o 1 na última parte, que é só criar o gráfico, tá bom? Então essa aqui é uma estratégia, porque eu poderia criar todo o script em um container. Aqui ele está desorganizado, as pastas estão desorganizadas, está meio um Frankenstein, mas isso aqui é uma técnica já de MLOps. Criou aqui o espaço. Esse é o espaço tridimensional. Tem alguns links muito longe aqui, olha lá, que são os outliers. Tem aqui uns escritos YouTube. Então aqui é que deu um erro de processamento na linha, mas são poucas. Olha lá, título desconhecido, não conseguiu buscar. Esse IOLO aqui ficou longe. IOLO V1 from scratch. Esse IOLO poderia ter sido bem processado se o nosso script, em vez de só buscar o título, buscasse as legendas, processasse as legendas e pedisse uma LLM para fazer um sumário. A minha primeira versão do script fazia isso, mas demorava demais, ia gastar mais do que 24 horas rodando para rodar os 3.000 links. Então eu passei a fazer só com base nas palavrinhas do título. Então esse YOLO V1 aqui, ele não entendeu que fazia parte lá junto com o YOLO. Então se a gente retirasse esses outliers, ia espalhar melhor esses pontos aqui do espaço e ia ficar melhor a visualização. Então ele agrupou aqui conforme o título. Eu acho que esse azul aqui são robôs. Olha lá. Tudo que tinha a ver com robô, motor de robô, foi essa categoria azul aqui. Essa categoria rosinha aqui é de Machine Learning, tá vendo? Acho que tem uma categoria aqui de matemática. Aqui é de matemática. Então, vídeos de matemática ficaram aqui, nessa categoria. Esse é o gráfico que a gente criou. Eu fui fazendo isso com o GitHub Agent Copilot. Então,
Voltando aqui, OpenChat, ChatEdit, Agent. O que eu ainda não fiz eu vou fazer? Vou pedir aqui para criar, adicione ao arquivo main.py um quarto argumento. Eu estou na frente da tela, né? Vou sair da frente da tela. Vamos lá. Adicione ao arquivo main.py um quarto argumento além dos 3 já existentes. Então, os 3: process, embed, plot, nome do argumento Obsidian. E que, se verdadeiro, cria uma função que, a partir do dataframe salvo, gere um arquivo Markdown para cada uma das 10 categorias, contendo apenas os títulos e respectivos URLs dessa categoria. Não vou colocar ainda nome, tá? Mas vamos ver. Isso aqui ao vivo que eu estou fazendo com vocês aí. Eu pedi para ele editar. Então ele está fazendo um parse aqui, ele está lendo e ele vai criar aqui o Obsidian. Feita com sucesso. Olha só, se passar o argumento Obsidian, ele vai carregar o argumento, o pickle lá, e vai salvar para o Markdown df links. Vamos ver como que é essa save to Markdown? Então vamos fechar aqui e dar uma olhadinha. Vamos aceitar. Ele conseguiu editar, hein? Para cada uma daquelas categorias, ele vai criar. Ótimo. Vamos ver se deu certo? Aceitei. Vamos rodar agora. Então eu não quero que crie o gráfico, eu quero só que crie. Antes de ele salvar, vamos mudar aqui a pastinha. Ele vai criar aqui na raiz. Vamos criar lá em... Tem uma pastinha de saída? Vamos criar uma pastinha Obsidian. E aqui, na hora de salvar, eu esqueci de pedir ele isso. Folder Obsidian. E aqui, folder barra. Vamos rodar assim? Vamos salvar. Vamos rodar e vamos ver se ele vai criar. Criou. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Esses são os arquivos. Então, a categoria primeira aqui, parece que é uma de robôs, né? Robotic. Todos aqui são uma categoria de robôs. São os links de vídeos sobre robôs. Então, para cada um, aqui o segundo é a categoria de matemática. Olha só, equações diferenciais, regra da cadeia, então, derivadas, cálculo. Então, para cada categoria, ele criou um arquivinho desse. Vou fazer uma alteração, só não vou fazer aqui agora, pedindo para uma LLM criar um nome. Em vez de eu manualmente vir aqui e dar um nome para essa categoria robô ou matemática, a própria LLM. Mas enfim, está aqui explicado como que o GitHub Copilot fez isso aqui tudo para mim, sem eu precisar digitar nada. O único probleminha que ele teve foi salvar. Várias vezes ele salvava em pasta errada, lia de pasta errada. Aí eu tive que consertar manualmente, tá? Defeitos e virtudes desse projeto. Defeitos. Está totalmente desorganizado. Essa pasta Data Processing tem aqui dentro dela 2 scripts Python, junto com 2 arquivos de dados aqui, Markdown, e mais um arquivo Pickle. Então esse aqui é o final da primeira etapa, exporta esses 2 arquivos. O final da segunda etapa, exporta esse arquivo, junto aqui com código Python. Então está completamente desorganizado. O certo era eu organizar isso aqui, se fosse um projeto profissional, certinho aqui, essa estrutura de folders, tá bom? De arquivos. Mas a virtude dele, que eu queria ressaltar, com um script apenas, com um código apenas, eu posso depois gerar uma imagem Docker de Python, uma imagem Docker Alpine, que é bem levinha. Então, o Linux Alpine com Python, só essas bibliotecas que a gente precisa, e esse script, e aí rodar 4 partes diferentes para gerar 4 saídas diferentes. Então, se você gostou aqui,
dessa nossa aulinha com GitHub Copilot e ao mesmo tempo um projetinho caseiro de Machine Learning. Deixe o seu joinha e se inscreva aqui no nosso canal.